A reforma, esse assunto, ele está em voga e está tendo muito assunto a respeito disso. A palavra mais utilizada, o brasileiro adora uma palavra inglesada, né? Holding, né? Está acontecendo o quê? Atrelado à reforma tributária, tem uma série de outras coisas correndo paralelamente a isso aí. A reforma tributária não é simples como se imagina. Quando já se falava em reforma tributária, muita gente dizia, ou vai simplificar, ou vai reduzir imposto. Eu disse, não, esqueça. Vai simplificar para o outro lado. Quem vai fazer a reforma tributária é o governo, não é o empresário. Então o governo vai facilitar a parte dele. Falei, ele vai aplicar a teoria de Ford. Fazer mais e melhor com menor tempo. Ford fazia. O governo está fazendo o quê? Arrecadar mais e melhor com menor custo. Então o custo de arrecadar está centrado no empresário e em quem opera essas funções na contabilidade. O governo vai pegar o dele mais limpo e em maior volume. Precisa de aumentar tributo no Brasil? Não, não precisa. É só usar os meios digitais que tem aí e passar a cobrar aquilo que não é cobrado ou não é cobrado da forma eficiente. E entre eles está correndo aí a reforma dessa parte que vai afetar diretamente a sucessão, que é a sucessão através do inventário. Quando morre o cidadão, o titular da herança, vamos dizer assim, aquele que deixou o patrimônio. Que todos só fazia de uma seguinte forma, de uma forma muito simples, ou seja, esperava morrer, ia procurar um advogado e fazia o inventário. E submetia todas as obrigações que tinha ali, todas as taxas e tal. E aí dentro desse processo, aparece lá um filho falecido que largou os netos, que vão ser os herdeiros, que aí já não concordam muito, porque ele já não sabe como é que foi aquilo, como funcionou a formação daquele patrimônio, e já está se achando lesado, já entra com outra ação na justiça, paralisa o patrimônio, dizem que paralisa o processo de inventário, e dizem que tem em Minas Gerais inventário que já rola há 100 anos. E até hoje não resolveram. Nossa. Então, hoje as pessoas estão preocupadas também em preparar isso para que isso transcorra de uma forma mais tranquila. A holding é uma forma de fazer isso. Mas existem outras formas. Existem diversas formas que podem propiciar que os detentores do patrimônio deixem organizado para que os filhos, os herdeiros, já tenham, após sua morte, já tenham definido como será a parte de cada um. O que não tem ocorrido, e as pessoas, até pelo fato de que o ser humano não gosta de tratar da morte, e muito menos da própria morte. Muitos dos casos de pessoas que querem tratar da sucessão em vida, quando começa a tratar, começa a gerar uma indisposição. Pelo fato de tratar da própria morte, quando eu morrer, eu vou morrer. Ou começa a tratar da sucessão, e aí tem casos que você, não necessariamente, quando uma pessoa morre, antes dela morrer, ela tem direitos de dispor parte da herança que não necessariamente para os herdeiros necessários. Aí, o determinado detentor do patrimônio diz, olha, vamos fazer a divisão em vida, mas é o seguinte, eu gosto mais desse neto aqui, eu quero dar um patrimôniozinho para ele, ou eu tenho um filho fora do casamento, eu quero direcionar para ele. Cara, começa a virar uma confusão. Não, aquele filho lá, eu não quero dar nada para ele não, e os outros falam, não dá mesmo não, pai, que senão ele vai cheirar tudo no outro dia. Não, então tem toda a família, dificilmente a família, principalmente as famílias mais numerosas, são muito homogêneas. Então aí começa a causar alguma indisposição que muitas vezes esse assunto morre. Mas assim, o medo das pessoas hoje também está em função da reforma tributária, estar tratando do principal imposto que incide sobre a herança. Seja tratada dela em vida, para transferir para os herdeiros, seja tratado dela após morte. Que o que acontece? Hoje, qual é o tributo que incide mais significativo sobre a transmissão de bens na herança? Seja você fazendo isso em procedimento ainda vivo, e não seria caso de herança, mas seria transferir os patrimônios para os herdeiros, para os filhos, né, para os herdeiros necessários, ou através do pós-morte. A alíquota máxima do chamado ITCMD é 8% no Brasil. Pode ser até 8%. Cada estado regulamenta como ele quer. No estado de Rondônia, por exemplo, a alíquota vai de 2%, 3% ou 4%. O máximo é 4%. Aí, então, de acordo com o montante do patrimônio, é que ela incide. Se for um valor significativo, já pega 4%. E não é muito alto esse valor para ela incidir 4%. E está sendo trabalhado nisso aí. Tem projetos de lei tramitando, paralelamente à reforma tributária, que tem a proposta de que ele chegue a 20%. Então, de 4 para 20. Agora sim, vai chegar a 20? Não. Pede 20. Tem outras que diz que chega a 8. E eu acredito que ela deve ser mantida em 8. Mas o que é o grande golpe da coisa? Não é a alíquota.
A alíquota é uma coisa. Ela não precisa nem ser muito alta. É a base de cálculo. Então, está sendo tratado, tem o PL, Projeto de Lei 68, se eu não estou enganado, de 2023, que já está aprovado, mas para entrar em vigor precisa de aprovar o 108 de 2024, que vai fechar isso tudo. Há pessoas dizendo que querem que isso seja regulamentado até junho. Eu acredito que não vai ser. Se for até junho, vai entrar em vigor de imediato? Não, no mínimo tem que obedecer o princípio nonagesimal, ou seja, 90 dias da publicação da lei. Agora, provavelmente não vai. Tem também o princípio da anterioridade, o princípio da anualidade. Talvez ele não entre em vigor dentro do mesmo ano da aprovação. Talvez ele só entre no ano seguinte. Mas isso aí vai ser uma chuva de processos no STF discutindo essas coisas, que não vai ser fácil. E os estados hoje detêm autonomia de como ele definir a base de cálculo, definir a alíquota e até a base de cálculo e a forma de apuração. Nesses projetos que eu acabei de citar, o governo federal interessado nisso, ele vai acabar com essa autonomia dos estados de definir essas bases de cálculos. Base de cálculo. Os estados não vão poder fazer como se faz no estado de Rondônia, que é 2, 3 ou 4%. A base de cálculo é pré-determinada, é declaratória. Não. A exemplo das holdings. Hoje se constitui uma holding e se faz a transferência das cotas para os filhos com base no valor nominal, o valor que está lá na declaração de imposto de renda da pessoa física, de um bem que foi adquirido há 30 anos atrás, que hoje ele está valendo R$200 mil. Com essa nova forma que estão criando, ela não vai ser avaliada pelo valor que foi integralizado no patrimônio da holding, valor originário. Vai ser avaliado pelo valor de mercado daquele bem. Então você pega uma fazenda que está declarada aí por R$200 mil hoje, que o proprietário dela tinha ela há 30 anos atrás, e põe ela a valor de mercado hoje aqui. Quantos alqueires de terra ela representa, quanto é o alqueire de terra hoje, quanto significa isso, e aplica 8% em cima. Que eu acredito que os estados, que o maior, palavra feia, golpe, não vai ser aumentar a alíquota, vai ser mexer na base de cálculo. Então, essa reforma tributária, ela vem cheia de travas, que é basicamente assim, ela veio, não é para diminuir um centavo da arrecadação, manter ou aumentar. E aumentar a alíquota ou criar imposto novo pega muito mal politicamente. Mas quando se mexe na base de cálculo, as pessoas vão perceber, poucos tomam conhecimento,